Quando você entra em pânico com dinheiro, você enxerga menos opções e tende a agir rápido. O cérebro estreita a visão e é aí que o arrependimento aparece. Eu sou Ronan Dávila, médico psiquiatra, e esse é o Cérebro do Investidor. Aqui a gente fala de dinheiro, do jeito que a vida real acontece, levando o cérebro a sério. E se isso te ajuda, deixa o joinha e se inscreve para apoiar nosso canal. Agora o básico. Pânico é o cérebro entrando em modo de ameaça. Nesse modo, seu corpo acelera, sua cabeça tenta resolver logo, porque isso dá alívio. Só que alívio não é sempre uma boa decisão. A amígdala é uma parte do cérebro, um pedacinho que ajuda a detectar ameaças e dispara, dando uma reação rápida. Ele é útil para perigo imediato, mas atrapalha quando você precisa pensar com calma. Por exemplo, o mega bilionário Ray Dalio usa a expressão sequestrado pela amígdala para explicar esse fenômeno no qual as pessoas são cegadas ou sequestradas por um sentimento. E hoje então faça isso, tente definir uma regra simples. Decisão grande com dinheiro só depois de uma pausa, para poder desligar a amígdala. Quando o pânico bate, a sua mente vai afunilar, ela vai estreitar a visão. Tudo vira urgente, tudo vira grande, e você só pensa em cortar aquele desconforto. O cérebro faz isso sob estresse, ele reduz o leque de alternativas e piora aquela parte de pensar com flexibilidade e com planejamento, e a criatividade vai embora. É por isso que no susto você faz coisas que calmo não faria. O erro comum é tratar a intensidade da sensação como prova de urgência. Se eu estou nervoso, então tenho que fazer algo. Nem sempre. Muitas vezes você só está ativando ou ativado demais para avaliar uma situação, e isso não é bom. Dica simples, escreva apenas 2 linhas. O que eu sei de fato sobre a situação com meu dinheiro e o que eu estou supondo. Se não der para escrever, fale em voz baixa essas 2 frases e separe-as mentalmente. Isso acontece com você? Você é do tipo que trava ou do tipo que sai mexendo em tudo quando fica com medo? Comenta aqui embaixo, do jeito mais sincero possível, sem julgamentos. Se a sensação é preciso resolver agora aparece, trate isso como um sinal de alerta, não como uma ordem. Urgência costuma ser o corpo pedindo alívio e não a realidade pedindo pressa. Sob estresse, você tende a buscar a saída mais rápida e não exatamente a melhor. Exemplo comum, as regras fiscais do Brasil vão mudar. Mas eu vou mudar tudo de lugar, de banco, de país? E repare, é uma sequência de decisões enormes baseadas em medo e em pouca checagem. O erro aqui, com esse exemplo que eu dei, é transformar um susto em uma ação irreversível, ou que seja difícil de você poder consertar depois. Então, por exemplo, quando vier a vontade de mudar tudo, você impõe a si mesmo 24 horas de espera antes de qualquer mudança grande e usa esse tempo só para checar o que é fato e o que é perigo virtual. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre está enxergando um perigo virtual em todo lugar. E para não agir no pânico, você precisa de um checklist curto, porque no estresse você vai seguir um plano longo, não é para agir na emoção. São 3 perguntas, sempre as mesmas. O que aconteceu em uma frase, mas sem exagero? Se eu não fizer nada por 24 horas, o que piora de verdade? 3. Qual é a menor ação segura que eu posso fazer agora sem me prender numa decisão grande? Bom, isso força teu cérebro a sair do impulso e voltar para o mínimo de análise. Separar fato de suposição, medir consequências e escolher uma ação pequena primeiro. O erro comum é pular as perguntas e ir direto para resolver logo, porque isso dá a sensação de controle e de conforto. Escreva essas 3 perguntas no bloco de notas do celular e deixe lá fixado, ou no computador, por exemplo. Se você quiser rever essas dicas, então salve esse vídeo para depois dar aquele joinha, porque vai ser útil, é bom revisar. É um tema um pouquinho mais complexo, gente. Quando você está nervoso, o melhor tipo de decisão é que é pequena, checável e reversível. No pânico, o cérebro quer solução total, fazer tudo hoje, resolver tudo de uma vez, zerar a incerteza. O erro comum é obedecer essa pressão interna. Em vez disso, você separa em etapas. Primeiro você checa, depois decide o tamanho da ação. Se o gatilho for mudança nas regras, você faz o básico, confirma se é fato, entende prazo e impacto. E só então escolhe uma ação mínima. A ação mínima é coisa simples, que reduz sem te prender. Organizar documentos, listar o que depende de data, anotar dúvidas, agendar um horário curto para decidir com calma. Hoje, por exemplo, defina o que é uma decisão grande para você e escreva a regra. Decisão grande exige 24 horas, mais um checklist e pronto.
Você não negocia com o pânico, você segura a regra, você se atém ao sistema. Para a amígdala não decidir por você, você não precisa dizer não posso sentir medo. Você precisa ter um processo simples que funcione quando você está estressado. Pânico, como a gente já falou, estreita a visão. Urgência é sinal, não uma ordem para você. O checklist de 3 perguntas devolve clareza e a regra das 24 horas evita aquelas decisões grandes no impulso. Para explicar a importância do checklist dessas 24 horas de intervalo, o que acontece, gente? Quando você dá um tempo e faz um checklist, um sistema, por exemplo, você vai ativar muito mais as áreas que vão suprimir, ou seja, silenciar a amígdala. Principalmente o córtex pré-frontal, esse que fica aqui na frente, na testa, né? E o sistema límbico também, principalmente o hipocampo. Eles vão suprimir a amígdala, que é essa área do pânico ou do medo aprendido. Por isso que você consegue tomar melhores decisões quando você faz ou pratica as dicas que a gente acabou de comentar com vocês. Então, como já falado, pânico estreita a visão. Urgência é sinal, não uma ordem para você agir. O checklist de 3 perguntas devolve clareza e a regra de 24 horas faz você evitar decisões grandes no impulso. Da próxima vez que bater aquela vontade, vou mudar tudo, preciso mudar, você só faça 3 coisas. Espera 24 horas, responde as 3 perguntas e toma apenas uma ação. E segura. Se você precisa lembrar apenas de uma coisa importante, lembra disso. Decisão grande com dinheiro não se toma no pânico. Você pausa, checa e só depois você age. Então essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.